pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Giotto. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Plenhar, ok? Giotto, na verdade, era uma abreviação do nome de Ambrogiotto de Bondone. Então, para ficar mais fácil, ele acabou utilizando o nome de Giotto para poder assinar as suas obras. Não existe um consenso na história da arte entre o ano correto em que ele nasceu. Estima-se que foi entre 1266 e 1267. O local em que ele nasceu é em Colle di Vespigano, atualmente Viccio, na Itália. O seu pai, que se chamava Bondone, era muito conhecido como um agricultor. Eles moravam no interior de Florença, viviam muito nesse mundo da agricultura rural. E o próprio Giorgio Vasari chegou a mencionar que ele era um grande agricultor, que sabia manejar muito bem seus instrumentos. Elogiou ele bastante na biografia de Giotto. E nesse mundo rural em que o Giotto estava inserido, conta-se que já desde os 10 anos de idade o pai dele já colocava ele para ajudar nas tarefas. E uma dessas tarefas que era incumbida a Giotto era cuidar e pastorear as ovelhas de seu pai. E conta-se, o Giorgio Vasari conta, que num dia, nesse período em que ele pastoreava as ovelhas, ele começou a desenhá-las. Não só as ovelhas, mas os demais animais que ele tinha contato ali nesse mundo rural. E num dia desse em que ele estava pintando essas ovelhas, uma pessoa passou por ali e ficou encantada com a forma como ele pintava, por ser uma criança, por nunca ter tido um ensinamento de arte formal. E essa pessoa não era menos do que o seu futuro mestre. Esse mestre era Cini di Beppo, ou conhecido como Cimabue. Cimabue então convida Giotto para ir a Florença com ele, pede aí a permissão de seu pai autoriza, tendo em vista que o filho tinha aí mais facilidade com a pintura do que com o pastoreio, e ele vai então bem jovem para Florença e começa a aprender aí as primeiras técnicas da pintura. Giotto em Florença, ele não era apenas um pintor depois que ele termina aí seus estudos. Ele também ficou conhecido por ser arquiteto. E era bem comum naquele período que os artistas eles tivessem mais do que uma função. Então, muitas vezes a pessoa era pintor, escultor, arquiteto. Eu acho que um dos artistas que mais expandiu aí os seus campos de saberes, suas habilidades, foi o Leonardo da Vinci, que eu já falei no meu outro vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês no card. Então, o Giotto se especializou bastante na área da pintura, mas chegou a trabalhar como arquiteto. Giotto ficou bastante conhecido ainda em vida, ele foi citado em poemas, como por exemplo o poema de Decameron, de Boccaccio, que era um grande poeta da época. Ele ficou bastante conhecido na Itália, principalmente ali em Nápoles, Milão. Ele chegou a viajar, a trabalhar para vários outros mecenas. Até o Papa Bento XI chegou a convidá-lo e ele passou 10 anos em Roma trabalhando para ele. Depois acabou trabalhando para o rei de Nápoles. Então, a extensão de como se deu aí, como ele foi visto, foi não só em Florença, ele conseguiu abraçar outras cidades, que não só Florença. Uma das outras coisas que a gente pode pensar em relação a essa popularidade de Giotto ainda em vida, ou até a questão financeira dele, por o fato dele ter tido bastante pupilos e colaboradores. Porque para você ter um colaborador, pressupõe que você tenha muitas encomendas, então por isso você precisa daquelas colaborações. Você não consegue realizar o trabalho completo, então você contrata pessoas para te ajudar. E também a questão de ter aprendizes. Para você ter alguém que quer aprender com você, você precisa ter uma fama, você precisa ser reconhecido. Então, mas em Florença, que tinha muitos outros pintores, as pessoas poderiam escolher qualquer um. Então, ele teve colaboradores, muitas obras ele fez com eles. Isso nos denota, então, a questão da sua capacidade financeira, sua capacidade intelectual, de ter vários pupilos ali e trabalhar com eles e ensinar a sua técnica. Ele trabalhou como arquiteto-chefe do Domo de Florença e enquanto ele estava trabalhando lá, ele já estava recebendo encomendas de Nápoles e Milão. Enquanto ele realizou trabalhos na Península da Itália, nesse período ele conseguiu fazer amizades ali, como eu disse, com Boccaccio e com o rei de Nápoles, e é nesse momento em que Boccaccio cita ele no Decameron. Uma das coisas que marcou muito Giotto, principalmente depois, quando a gente já está no Quinhecento, porque agora a gente está no Trecento, né? Ainda no período medieval, em transição para o Renascimento, é porque ele ficou reconhecido como uma pessoa que intermediou
o período medieval, essa arte bizantina com a arte renascentista. Ele conseguiu aí criar uma ponte de conexão entre essas duas artes. Dizem que ele foi o primeiro criador aí do estilo renascentista, o idealizador. Quando a gente vai estudar Renascimento, apesar dele estar ali inserido no período medieval, a gente começa por Giotto, porque ele é conhecido como o pai do Renascimento. E ele teve esse reconhecimento no Renascimento, principalmente, em que os artistas sempre citavam ele com muito respeito, recorriam às técnicas dele, não para fazer igual, né, gente, mas até para melhorar aquilo que ele já tinha sido feito por ele. Para vocês entenderem bem essa diferença, essa importante diferença entre a arte dele e a arte do seu período, eu vou mostrar aí agora, lado a lado, uma pintura de seu mestre, Cimabue, e do Giotto. E aí vocês mesmos vão seguir aí as comparações que eu vou falando e deixem nos comentários aí outras coisas que vocês perceberam de diferente nessas pinturas. A pintura de Cimabue chama Majestade, ela foi pintada em 1280, atualmente ela está no Museu do Louvre. E a do Giotto é a Madonna de Todos os Santos, foi pintada em 1305 e hoje a gente encontra ela na Galeria de Uffizi, em Florença. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode notar de diferença dessas obras é uma das marcas fundamentais que ficou conhecido Giotto, que é a questão da tridimensionalidade, onde as coisas eram pintadas só em duas dimensões. Você pode perceber aí na pintura da Majestade que parece que ele está meio que colado aí na tela. A gente não tem uma profundidade, os personagens estão apenas em um plano. E já na de Giotto a gente já vê uma profundidade, ela está sentada num trono, a gente vê o fundo desse trono que está atrás dela, a gente vê pessoas atrás, tem uma questão aí do início, talvez, da perspectiva. Claro que também, né, gente, tem coisas aí que se a gente, por exemplo, for pensar posteriormente, o Renascimento, é a questão da harmonia anatômica e realista em relação ao tamanho do corpo da Virgem, dos dois, né, não só do Cimabue, mas como do Giotto, comparado aos demais personagens. Eles nos aparecem extremamente maior comparado com os demais. Claro que a gente pode pensar também na intencionalidade do artista, que isso nos mostra como ele queria dar a entender que ela era a figura central e, consequentemente, a mais importante da cena. Então, não basta apenas a gente pensar, nossa, que tamanho dessa virgem comparado com essas pessoas que estão do lado, ela é gigante. Mas a gente pensar na intencionalidade e que, em pequenos detalhes, ele conseguiu superar em sua técnica os demais pintores. A gente pode olhar também a questão dos detalhes, na roupa, no trono em que ela está sentada, o seu rosto, que adquire aí um rosto mais humano, menos estático. E uma das características principais do seu trabalho é a identificação da figura dos santos, no caso, como a gente viu aí, como seres humanos, de uma aparência comum. Como eu disse para vocês, no Renascimento, já ali no Quinhecento, o Giotto ele ficou bastante conhecido pelos pintores e até o próprio Leonardo da Vinci chegou a falar sobre ele. Eu vou ler a citação. Os pintores, depois dos romanos, sempre imitaram uns aos outros. Depois desses vem Giotto, o florentino, que não se contentando em imitar o trabalho de Cimabue, seu mestre, e nascido nas montanhas solitárias, começou a desenhar as pedras e as cabras que pastoreava. Depois de muito estudo, ultrapassou não somente os mestres da sua época, mas todos aqueles que de muitos séculos passados. Eu vou mostrar para vocês mais algumas pinturas do Giotto, mas antes é importante falar que hoje a gente não tem muitas pinturas deles ou muitas paredes, locais que ele pintou, porque foi muito depredado ao longo do tempo. Não só por falta de cuidado apropriado, mas também por questões climáticas que aconteceu ali em Florença, já teve enchentes, e também porque depois mais ou menos do Quinhecento, mas a gente pode pensar já no século XVI, XVII, começou a ter uma espécie de restauração da arte. Então era muito comum você pagar um pintor para pintar, sei lá, uma igreja, uma parede, e depois as outras pessoas lá pagarem outra pessoa para pintar aquela parede, colocar uma nova pintura. Então, nisso de sempre estar pintando as paredes, pintando as igrejas, muitas obras, muitos afrescos foram perdidos com essas restaurações, essas atualizações de pinturas. Como eu tinha citado, o Giotto ficou conhecido muito por dar um ar humanizado para os seus personagens. Ele sempre colocava eles numa posição de destaque
E na pintura de Giotto também vem em encontro também uma visão humanista do mundo, que foi cada vez mais se firmando no Renascimento, ou seja, o homem como centro, tanto que os seus santos começaram a ser retratados de forma mais humana possível. Giotto ele procurava obter volume e uma altura realista nas figuras de suas obras. Não quer dizer que ele realizava com a perfeição, né, que teve antes do Renascimento, a gente pode ficar comparando, mas entender dentro do contexto em que ele estava inserido. Então, dentre a sua época, ele teve grande sucesso, principalmente em obter aí um volume, dá uma questão da tridimensionalidade. Comparando suas obras com a de seus mestres, ele é mais naturalista, sendo pioneiro na introdução do espaço, como eu falei, tridimensional, da pintura europeia. Além de essa substituição que ele fez dessa pintura bidimensional pela tridimensional, com harmonia nos contrastes de tom de claro e escuro, ele também possibilitou atribuir volumes aos corpos, para poder dar destaque à cena e criar a ilusão que eles realizavam movimentos próximos dos reais. Giotto parece conciliar, né, a racionalidade e a sensibilidade, pois os procedimentos artísticos que ele utiliza para poder representar a realidade cotidiana em suas obras, a gente pode pensar como resultado de um exercício racional que tem como consequência a sensibilização do apreciador. Então, ele buscou humanizar mais os santos, ele buscou ter uma vida mais real ali nas suas pinturas. Tentou humanizar ao máximo possível. Não humanizar no sentido de Caravaggio, que pintava tão real que dava para ver até a sujeira nos pés dos santos, mas de tirar ali o personagem daquele espaço bidimensional, estático, que não tem vida. Agora eu vou ler uma citação para vocês aqui que diz o seguinte: a arte do planejamento, essencialmente negligenciada pelos outros pintores, encontra aqui um efeito extraordinário de simplicidade e eficácia, isto é, veste e circunda a figura, conferindo-lhe um relevo estruturante e escultório da maior importância. Quando essa citação fala da questão escultória, tem a ver que ele buscou muito aprender com os escultores a questão do relevo dos corpos, né, os músculos. Então, isso ajudou a poder entender um pouco como ele queria dar esse relevo nas suas próprias pinturas. Uma coisa que a gente pode refletir sobre essa citação é quando ela fala essencialmente negligenciada por outros pintores. Gente, eu já falei sobre isso aqui no canal, a questão da gente comparar os artistas. Não é porque o Giotto atingiu aí esse tipo de pintura que foi louvada, que as demais pinturas que veio antes dele estavam negligenciadas pelas pessoas não terem pensado como ele. Os artistas não são obrigados a atingir um nível estético que agrade as pessoas, que agrade a mim, o meu ego, né? Eu não posso dizer, esse artista é inferior a esse artista porque ele não tinha essa técnica. Ele não tem obrigação de realizar técnica nenhuma, ele tem que fazer aquilo que ele gosta, que está de acordo com os seus gostos, de acordo com o seu tempo. Claro que o Giotto, como o próprio Leonardo falou, com suas pesquisas, seus estudos, ele quis levar a arte dele a outro nível. Mas porque outro pintor estava satisfeito com sua forma de pintar, não quer dizer que ele seja menos do que o Giotto, quer dizer apenas que ele pintava de uma forma diferente. Outra coisa que a gente pode pensar em relação a isso é que por a gente estar, né, um tempo distante com eles, né, com os pintores do passado, a gente olha, por exemplo, o Giotto, que está ali entre o período medieval nessa transição para o Renascimento. A gente olha os pintores do Renascimento e olha para Giotto e as outras pessoas que estão ali no seu meio como inferiores, né, como arte pouco desenvolvida. Mas por que a gente olha com esses olhos? Porque a gente sabe o que vem depois. Então, comparar um Giotto com o Leonardo, a gente já pensa, nossa, que horrível, que corpos estranhos, que rosto estranho. Mas se você olha a arte dessa forma, medindo ela pela questão de temporalidade, comparando quem está no futuro com quem está no passado, você vai cometer anacronismos. Isso vai te impedir de reconhecer a arte, os seus valores, as suas qualidades, suas técnicas, os seus estilos dentro do período da qual ela faz parte. Então não adianta você estudar um artista comparando ele com outros 20. Tente estudar o artista por ele mesmo, comparando ele com ele. Agora, se o seu estudo, a sua pesquisa, né, seu recorte teórico é comparar artistas, tudo bem, se esse for o seu intuito. Mas no sentido de entender o artista, de apreciação da arte, eu não recomendo. Giotto, então, passa um período, como eu disse, 10 anos em Roma, trabalhando para o Papa,
E depois, em 1334, ele retorna a Florença e aí a sua carreira dá uma guinada e em 12 de abril ele foi nomeado diretor dos trabalhos da catedral. Ele também foi feito governador dos trabalhos da comuna, teve responsabilidades que incluíam construção de novos muros na cidade, ou seja, ele não tinha mais uma questão só de comprometimento com a pintura, ele começou a ter um comprometimento com a cidade de várias formas, suas estruturas, seu muro. A gente pode pensar como um muro é importante no período medieval e posteriormente, ele impedia invasões, ele dava segurança para a cidade. Então, se ele tem esse tipo de encomenda, a gente pode pensar no respeito que ele tinha para poder receber aí a encomenda desse trabalho tão importante. Em relação à questão financeira da sua vida, seu prestígio, que ele alcançou já no final, a gente pode pensar que ele teve bastante sucesso, principalmente no que diz respeito à questão financeira. Em 1318, ele emancipa seu filho formalmente, ele se chamava Francesco, e essa emancipação tornou seu filho prior de uma igreja local e administrador de uma das suas propriedades. Então, só de você pensar que um pintor tinha casa e ainda conseguia ter propriedades, a gente pode pensar na questão de como ele se deu bem financeiramente, com tantas encomendas e reconhecimentos. Depois ele ofereceu mais um lote para uma das suas filhas, Bice, em 1326, e depois ele consentiu um casamento entre a sua outra filha, Chiara, também lhe deu um dote bastante substancial, além de propriedades. Como eu disse, ele emancipa então seu filho em 1318, em 1320 ele está em Florença e ele recebe a encomenda para poder pintar o juízo final na Catedral de Florença, que fica em Bargello. Enquanto ele realizava esse trabalho em Bargello, na Florença, ele acaba falecendo em 1337, deixando aí essa obra para ser terminada pelos seus colaboradores, seus aprendizes. A gente não sabe ao certo, ou não se sabia, o local exato onde Giotto tinha sido enterrado. Mas de acordo até com uma citação do Vasari, em 2001 a gente acabou achando o local correto e foi feita até a análise dos seus ossos para confirmar com certeza se aquela ossada encontrada era dele. A ossada foi encontrada na igreja de Santa Reparata em 2001 e eu vou deixar o link para vocês aqui da matéria completa. E foi até engraçado porque quando os cientistas fizeram a reconstituição do seu rosto para ver como que ele parecia, muitas pessoas, até especialistas, disseram que era impossível que ele fosse daquele jeito porque ele era muito feio. Eu não encontrei a causa da morte de Giotto, se alguém souber pode deixar aqui nos comentários, mas dentre as investigações na ossada foi descoberto, ele morreu aí por volta de seus 70 anos, que ele sofria de nanismo, ele era anão. De acordo com o exame então, foi percebido que ele media menos de 1,58 de altura e que por causa desse nanismo ele tinha, parece que, algumas deformações nos seus ossos. E isso até coincidiu com alguns relatos e algumas pinturas que se tinha dele, em que ele parecia sempre muito pequeno nas pinturas em relação aos demais personagens. Isso acaba apoiando a tradição da Basílica de Santa Cruz, em que tem um afresco em que o Giotto é retratado, que ele aparece aí, como eu disse, muito pequeno. Uma curiosidade para vocês, um grande amigo pessoal de Giotto era o Dante Alighieri, o poeta, que escreveu a Divina Comédia. Ele chegou a citar Giotto no seu poema e diz o seguinte: Cimabue teve a palma na pintura, mas Giotto o sobrepuja, agora havia, e fez tornar-se a sua fama obscura. Ou seja, ele acabou superando o seu mestre. Eu vou deixar todas as referências que eu usei para poder fazer esse vídeo e mostrar para vocês aqui um dos livros que eu utilizei também, da Abril Coleções. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um pouco de trabalho para fazer, porque como vocês podem perceber, quanto mais longe o personagem histórico do tempo, mais difícil a gente fica de conseguir as informações de qualidade. Porém, eu acho importante a gente também estudar esses artistas, principalmente esses que estão ligados mais ao período medieval, para a gente reconhecer aí seus trabalhos, valorizar esses artistas, porque quando a gente fala de Idade Média, a gente sempre tem esse pensamento enraizado de que é um período ruim, que não teve nada de bom. Então, se a gente puder resgatar de certa forma e destruir esses preconceitos, é bom para a gente que vai aprender com esses artistas aí que estão apagados de certa forma pela história. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe nos comentários qual artista você quer ver por aqui ou temática e não me deixe de seguir nas redes sociais, porque lá eu posto enquetes, sorteios. Beijo e até a próxima!